Como realmente aprender programação na era da IA, numa era tenebrosa onde a gente não sabe se a gente vai perder nosso emprego para IA, se a gente vai perder nosso emprego por causa da Anthropic, mas nesse vídeo aqui eu vou te ajudar, você que ainda está confiante que você pode conseguir o seu emprego como deve e garantir mais uns anos aí de sucesso para sua vida. Nesse vídeo eu vou te ajudar a realmente aprender programação, estudar programação. Você que está começando, você ainda é iniciante, fica nesse vídeo que eu vou te ajudar, beleza? Então antes de começar o vídeo, eu sou o Dev Pedroca, sou desenvolvedor de software, trabalho na gringa há um tempo aí já, faço vídeos aqui pro YouTube e também crio um conteúdo lá no Instagram. Então já aproveita e me segue aí, se inscreve no canal, curta esse vídeo e comenta o que você achou. Bora lá! Como realmente aprender programação? Nesse vídeo eu vou separar aqui em 3 tópicos. Eu gosto de fazer essa separação, quem me acompanha já há um tempo sabe, para a gente separar as ideias e ir discutindo, porque aqui é no feeling, entendeu? Então, primeira coisa que eu gosto de mencionar é sobre o básico. Você quer aprender programação, você quer aprender como tipo, ser um programador, enfim, você quer aprender programação, né? Ser um desenvolvedor de software. Você tem que saber o básico. E aí, o que seria o básico? Tipo assim, pô, beleza, mas o que seria o básico? Vamos lá. O básico é o quê? Você entender o mínimo de lógica. O que seria entender o mínimo de lógica? Entender o mínimo de lógica de programação. Você saber o que é uma variável, você entender o que é um loop, você entender o que é uma constante, você entender todo o fluxo de lógica, as regras de negócios básicas ali que você sempre aprende quando você está começando na área de programação, entendeu? Saber fazer um if, saber quando que você coloca um if, um for, um loop, essas coisas no contexto geral, eu tô gaguejando aqui, mas é entender o mínimo de lógica de programação. Se você está começando agora a estudar, eu recomendo que você estude lógica de programação, tem conteúdos diversos aí na internet e isso aqui é o que fortalece você como profissional. Você pode ser um cara que não sabe todas os frameworks, todas as ferramentas da atualidade, mas você tem um conhecimento top em lógica, você já é um cara diferenciado. Vai por mim, confia na cal que eu tô falando. A segunda dica que eu dou para você é focar em uma stack. O que seria focar em uma stack? Focar em uma stack é basicamente você escolher uma linguagem de programação, escolher um framework, mas principalmente uma linguagem e focar nela. Larga isso, larga essa ideia que o pessoal fica passando na internet aí, estuda Python, estuda Java, estuda JavaScript. Cara, escolhe você, entendeu? Aquela que você se identificar, que você fala, pô, essa aqui é legal. Porque no fim tudo paga. O pessoal fala que PHP não paga, mas PHP tá pagando. O pessoal fala que Java não paga, mas tá pagando. Tem vaga pra tudo, tem até vaga pra Rust, tem vaga pra Ruby, tem vaga pra Go, tem pra tudo, entendeu? Então não tem esse medo de que, tipo assim, não sei se eu estudo uma linguagem aqui porque eu não sei se vai ter vaga. Cara, vai ter vaga. Você só vai ter que se esforçar um pouquinho, entendeu? Assim como o cara que estuda Node, estuda JavaScript, quando ele vê, tem diversas vagas, mas ele não consegue entrar em uma empresa. Por quê? Não é questão de ter vaga, a questão é de você ser um bom profissional. Então, assim, foque em uma stack, se aprofunde nela, entenda o core realmente daquela stack que você está trabalhando, entenda como que funciona todo o processo dela e junto com isso, estuda o seu inglês. Seu inglês ele vai trabalhar com você lado a lado, ele é essencial para esse momento que a gente está agora, porque você quer receber bem como desenvolvedor, você quer trabalhar não no Brasil, mas quer receber em dólar, enfim, cara. Tem o inglês, porque isso aqui vai te ajudar a conseguir uma vaga bacaninha. E vai te ajudar também, não só a conseguir vaga, tá? Porque esse vídeo aqui não é sobre vaga, mas vai te ajudar a conseguir estudar melhor. Por quê? Hoje, boa parte dos conteúdos que a gente tem na internet são conteúdos gringos. Ô passarinho feliz, mano. São conteúdos gringos. E esses conteúdos a gente não consegue ver em português. E quando tem, é uma pessoa ou outra que traduz, faz um vídeo, meio que faz de forma superficial, né? Ou você usa o chat GPT para usar a tradução lá, né, do vídeo, mas o inglês ele é muito bom porque você consegue ler diversas coisas e boa parte das notícias que chegam na nossa área chegam primeiro em inglês. Então, pra você não ficar aquele cara tipo, mano, traduz aí pra mim, aprende inglês que você vai ter um resultado top, tá? Então, assim, essas 3 dicas aqui é o que você precisa, cara. Eu não vou falar assim, cara, você vai ter que estudar isso, isso, isso. Não, eu não tô aqui pra falar isso pra você, entendeu? O que eu tô aqui pra te falar é que você tem que entender o mínimo de lógica de programação, entender uma stack, ter uma stack em mente, entendeu? E com base nisso, você já vai conseguir estar construindo seus projetos, você já vai estar conseguindo criar seus sisteminhas ali, entender como funciona uma API, um sistema web, entendeu? Por quê? Os conceitos fundamentais da lógica é algoritmos,
pseudocódigo, né, que é como a gente fala, que é tipo assim, cara, você entender o código, a forma que ele está estruturada. Então seria basicamente isso. Variáveis, tipos de dados, estruturas condicionais, estruturas de repetição. Então, tudo isso. Você entendendo esses conceitos de programação, eu não estou falando aqui de PO não, tá? Não estou falando dessas coisas de programação orientada a objeto, programação sei lá o que. Eu estou falando de lógica de programação mesmo, porque tudo isso vem depois. Então começa com lógica, foca numa stack, com base nessa stack que você focar, você já vai começar evoluindo de pouco em pouco, entendeu? E você já vai ter um avanço legal. Então não espere que eu vá te dar o pão mastigado aqui, você tem que correr atrás. Então é isso aqui, cara, o mínimo. O básico é o básico bem feito. Você estudar lógica, você ter uma stack principal e ter o inglês para te ajudar ali nos seus estudos. Tendo isso em mente, você vai começar a usar IA. E aí quando eu falo usar IA, mano, eu não estou falando para você usar como normalmente usamos, né? Como eu falo normalmente usamos, é o jeito que o pessoal usa. Normalmente seria tipo assim: oi, GPT, faz esse código aí para mim. Oi, Claudio, faz esse código aqui para mim. Aí ele vai lá, te entrega o código, você cola ele no seu terminal, você cola ele no seu VS Code e ele vai te dar o resultado. Você fala: nossa, funcionou, meu Deus do céu, eu sou um gênio da programação. Não, você vai usar IA do jeito certo. O que seria usar IA do jeito certo? Você não vai só simplesmente usar ela para preencher código. Você não vai usar ela simplesmente para te dar uma resposta rápida. Não, você que está no começo da carreira, você que está no começo dos seus estudos, diferente das pessoas que já estão trabalhando na área, que muitas das vezes eles nem precisam olhar o código, só faz o prompt ali, vê o retorno, entende e sobe. Tem uns cara que é maluco, mas faz isso. Você não tem que usar IA desse jeito. Você tem que usar IA do jeito certo, que seria o quê? Você entender todo o fluxo, todo o processo que você está fazendo. Ou seja, desde o processo inicial, que é você quer estudar o quê? Lógica de programação, certo? Você quer estudar lógica de programação. Então você vai vir aqui e vai pesquisar conceitos de lógica de programação, lista para mim. Aí o ChatGPT ou o Claude vai te listar os conceitos de lógica de programação. Aí com base nisso, você vai lá e, cara, vai estudar o que o Claude, o que o GPT passar para você. Entendeu? Ah, mas eu não sei o que estudar. Você não sabe o que estudar? Você não sabe o que perguntar? Faz o seguinte, a gente tem esse site aqui, um site muito famoso, chama roadmaps.sh. Nesse site aqui, você basicamente tem todos os roadmaps de todas as áreas possíveis. Então, você quer estudar front-end, você vai clicar aqui. Você quer estudar back-end, você vai clicar aqui. O stack, você vai clicar aqui. E por aí vai. O que você vai fazer? Ó, cara, eu tenho que estudar o quê? Lógica de programação. Então você vai procurar aqui. Será que tem alguma coisa aqui para lógica de programação? Ah, não tem. Mano, tanto faz, não tem, o problema é seu. Você vai vir aqui e vai clicar aqui, ó, vamos ver back-end, ó, porque o back-end é o que faz mais sentido. Clicou em back-end, ele vai abrir todo o fluxo, que é todo o roadmap para você estudar. Aí você fica, caraca, mano, mas olha o tanto de coisa que eu tenho que estudar, você tá maluco, eu nunca vou conseguir. Cara, você vai, sabe? Porque você tem A, você tem GPT, você tem Cloud, você tem Gemini, você tem Grok, você tem tudo aí, mano, pra te ajudar. Diversas inteligências artificiais. Aí você tem até Maritake AI, que é uma IA brasileira, pra te ajudar nos seus estudos. Então você vai pegar, tipo assim, ó, back-end. Aí você vê aqui, ó, introdução. Uns conceitos básicos que isso aqui você aprende, tá ligado? Rapidão. Você, junto com a IA, ela consegue te ajudar aprendendo isso. Aí ele aqui, ó, front-end básico. Ele vai falar para você alguns conceitos básicos de front-end, né, aqui com HTML, CSS. Aí você vai escolher a sua linguagem de back-end, que nem eu mencionei, que era no conceito aqui, ó, cadê? Aqui, ó, quando eu falei para você focar uma stack. Aí você seleciona a stack e aí ele começa, você vai começar a estudar, porque quando você entra em JavaScript, ele vai te ensinar os conceitos de JavaScript. Então tá vendo aqui, ó, JavaScript básico, variáveis, data types, loops, funções, prototypes, promises, modules, DOM, manipulation. Tudo isso aqui é o que você vai aprender de lógica, entendeu? Se você estiver estudando JavaScript. Você não tem que aprender conceitos de Java em JavaScript, você não tem que aprender conceitos de Go em JavaScript. Você tem que aprender os conceitos de lógica e conceitos aprofundados de JavaScript, porque você não tem DOM dentro do Java, tá ligado? A mesma coisa que com Java, quando você vê, ó, basics, Java data types e estruturas, Java funções, data estruturas e algoritmos, orientação a objeto, classes e por aí vai. Então você vai usar esse site aqui para você se mapear, vai usar o Cloud, o GPT, para te ajudar no processo de estudo e com base nisso você vai ter uma evolução muito mais rápida do que o normal. Porque o que as pessoas fazem normalmente é sempre falar para a IA gerar o código. O que você vai estar fazendo é falar para a IA te auxiliar.
Porque aí você vai conseguir entender e quando chegar em entrevistas você não vai ser um bobão, você vai saber o que você tá falando, entendeu? Então, assim, essa é a minha dica de usar IA. Eu acho que vocês têm que usar IA dessa forma. E a terceira dica é a comunidade. A comunidade é tipo assim, a Alexa ligar a Aura. Porque se você participa da comunidade, automaticamente você vai evoluir. Por quê? A comunidade ela cresce junto. Mesmo que seja uma comunidade. Mano, a bolha dev, pra vocês terem uma ideia, é treta todo dia. Mas o que você aprende em cima dessas tretas é brincadeira, bicho. É brincadeira, porque toda hora você tá aprendendo uma coisa nova. E junto com essas tretas, você vai começando a seguir a galera. E a galera tem ali o pessoal de front-end, tem o pessoal de back-end, tem o pessoal de segurança. E aí você vai começando a pegar um pouquinho de cada coisa e você vai começando a aprender essa parada. E aí junto com isso você vai falar assim, mano, preciso estudar mais. E aí vai ligar um negócio aqui no seu mindset, você vai estudar mais. E aí você vai querer fazer projetos, porque a comunidade tá fazendo projetos. Ou seja, a comunidade vai te influenciar a fazer projetos, coisas que você teria que fazer normalmente, você vai fazer com um pouco mais de motivação. Por quê? Você vai querer ser uma pessoa proativa, proativa não, mas você quer ser uma pessoa ô caramba, você vai querer ser uma pessoa ativa na comunidade. E sendo uma pessoa ativa na comunidade, você vai querer postar seus projetos, postar suas dúvidas, postar suas curiosidades e por aí vai. O X, né, que é o antigo Twitter, é o melhor lugar para isso. Você tem Instagram, você tem o YouTube também, mas o Twitter sem dúvida é o melhor lugar para isso. Então é isso. Você quer ser um programador nessa era da IA? É simples, cara. Aprende o básico de programação, porque eu acho que é o mínimo que um desenvolvedor precisa ter, né? Que é lógica, algoritmo, entender conceitos, os fundamentos da programação. Usa a IA para te ajudar, porque, cara, olha o tanto de coisa que você vai ter. Só que se você parar para ver, isso aqui você vai matando rapidinho. Tipo, GitHub você mata rápido. Banco de dados, você para entender pelo menos a base, você mata rápido. Você não precisa se aprofundar, tipo, você chegou em banco de dados, você não precisa ficar, tipo assim, um ano estudando isso aqui. Estuda um pouco da base de banco de dados, e aí você dá sequência para os próximos assuntos, entendeu? Que aí você vai aprender sobre API, vai começar a ver sobre JSON, REST, vai começar a ver sobre token, sobre autenticação, JWT e por aí vai. E você sempre vai avançando. Você não precisa se aprofundar 100%, porque, cara, nenhum dev mais sênior do mundo, ele sabe tudo. Então, você vai evoluindo de pouco em pouco e aí você vai se tornar um bom programador. E pode ter certeza que se você tiver um básico bem feito como programador, e você souber usar IA para te auxiliar nesses estudos, quando você fizer sua primeira entrevista, mano, você vai arrasar. Vai amassar, vai mandar bem demais. E aí você fala assim, pô, mas, mano, onde que eu arranjo a entrevista? Cara, aí você vem aqui, ó, e aí você escreve aqui, ó, DevScout. DevScout é o melhor lugar para isso, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como realmente aprender programação sem enrolação. Fala logo, miséria. Tamo junto, falou e até a próxima, galera.